Seja bem-vindo ao EnviosCast, o podcast onde a gente conta tudo sobre a logística do Mercado Livre. Eu sou Vinícius Lima e hoje a gente vai falar de um dos grandes temas e às vezes polêmicos no Mercado Livre: pesos e medidas. Você, vendedor, sabe informar as dimensões e o peso certo do seu produto? Se você não sabe, a gente vai aprender tudo hoje. E eu tenho um dos especialistas aqui comigo, o Otávio Viana, que é gerente de logística para pesos e medidas. Seja muito bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Vini. Um prazer estar aqui e falar justamente desse tema que é tão difícil, mas afeta tanto a gente e o nosso vendedor. Perfeito. Eu já quero começar aqui com uma pergunta para a gente iniciar para os vendedores não terem dúvidas. O que significa pesos e medidas no contexto do Mercado Livre? Cara, pesos e medidas é basicamente um tema que é transversal a todo o negócio do Mercado Livre, tá? Uhum. Então, por um lado, para a gente é um tema que é muito importante, que vai ditar a forma como a gente prepara toda a nossa rede logística para receber e entregar todos os produtos. Uhum. E para o vendedor é o que vai fazer o custo dele ser diferente. Então, produtos que são maiores, mais pesados, mais trabalhosos, geralmente vão ter um custo mais alto e vão ser desdobrados também para o Mercado Livre de uma maneira muito diferente. Tá? Então é um tema que afeta toda a nossa cadeia e talvez toda a experiência Todo mundo, do né? vendedor. E a gente sabe que aqui no Mercado Livre a gente está sempre em beta contínuo. O que a gente tem feito hoje para melhorar essa experiência relacionada a pesos e medidas para o vendedor? Legal, Vini. Cara, o Mercado Livre tem trabalhado muito em melhorar a experiência do vendedor relacionada a pesos e medidas, tá? Uhum. Então, nesses últimos anos, principalmente nesse último ano, o Mercado Livre investiu muito em equipamentos de medição sofisticados para a nossa operação e equipamentos de pesagem também. Então, a gente está muito mais preparado para receber, pesar e medir esses Uhum. pacotes. E a gente tem também lançado uma funcionalidade nova que está sendo implementada agora, que permite ao vendedor declarar suas medidas e seu peso dos seus Perfeito. produtos, né, dentro da plataforma. Então isso vai dar para o vendedor mais transparência, vai dar para ele mais visibilidade, mais previsibilidade do seu custo e, naturalmente, né, isso também vai influenciar a forma como a gente mede, a forma como a gente Uhum. compara essas dimensões que ele declarou com o que a gente está vendo na nossa operação. Tá? Perfeito. A gente sabe que não é uma fórmula mágica, né? Nunca Exato. vai ser uma fórmula exata. E hoje, quais informações sobre pesos e medidas o vendedor ele precisa sempre informar sobre os seus produtos? Legal. Em geral, o vendedor ele precisa declarar as dimensões, ou seja, os 3 lados do seu produto e o peso, tá, Uhum. desse produto. E o que é importante? Muitas vezes a gente tem produtos que são mais fáceis de você medir, por exemplo, uma caixa, você Uhum. consegue saber as dimensões de forma mais fácil, mas às vezes você tem itens que são amorfos ou que têm formas diferentes, assim, um Uhum. para-choque de um carro, por exemplo. Então é muito importante saber medir também. Então é muito importante que o vendedor ele meça as extremidades daquele item, considerando o cenário de você colocar ele numa caixa. Uhum. Então você tem que pegar a ponta mais extrema de um lado, mais extrema do outro, e essas vão ser as dimensões. E o peso da mesma maneira. Você tem que pesar o item, talvez o peso seja um pouco mais fácil, né? Você Uhum. coloca numa balança e consegue E tá saber pronto. ali qual que é aquela dimensão. Perfeito. Já que a gente está falando um pouco mais de assuntos técnicos de pesos e medidas, quais são os tipos de embalagens considerados hoje? Embalagem do produto, embalagem de fábrica, embalagem de envio, tem tudo isso? Sim, Vini, e é muito importante, tá, que os vendedores entendam essa diferença. Por quê? A gente tem as dimensões do produto armado, pronto, que normalmente é muito mais útil para o comprador. Uhum. Então, por exemplo, uma piscina inflável, uma boia inflável, você vai precisar saber do tamanho quando você for comprar, como comprador, para Uhum. saber se vai estar de acordo com o que você espera. Tem uma segunda dimensão, né, um segundo tipo de peso e medida, que é o peso e medida de fábrica, que Uhum. é como aquele produto é fabricado e sai da fábrica e chega até o vendedor. Muitas vezes, se você está falando, por exemplo, de um celular, ele vem já numa caixinha padronizada e aquelas vão ser as dimensões de fábrica. Uhum. E você tem as dimensões do pacote de envio, principalmente considerando, tá, o cenário de cross-docking, onde o vendedor não está operando ainda em full, ele consegue dizer quais são as dimensões do pacote onde ele vai enviar aquele produto, e essas, na verdade, são as dimensões mais importantes para a gente, tá? Porque são justamente as dimensões que a gente vai manejar na nossa operação. Então, acho que é muito importante que o vendedor entenda essas diferenças e sempre que ele for declarar dentro dessa funcionalidade nova que a gente comentou, ele declare justamente as dimensões do pacote final, tá? Já embalado na caixa, no plástico bolha, na bolsa, na sacola, no que ele estiver usando Uhum. para enviar para a gente. Perfeito, Otávio. E como que esses dados que você trouxe agora de peso e medidas, eles impactam
o custo de envio para o vendedor e principalmente para o comprador. Legal. Para o vendedor, esse custo de frete ele é muito relacionado a justamente as dimensões e o peso do produto. Uhum. Tá? Então, o vendedor deve considerar o que a gente chama de peso aflorado, ou seja, você compara o peso volumétrico e o peso físico de um produto e, pelas regras do Mercado Livre, você seleciona o maior deles como balizador do seu custo. Uhum. Então, por exemplo, se um item tem dimensões de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, você vai multiplicar essas dimensões, isso vai dar um número e você divide por 6, tá? Que é a regra aqui no Brasil para isso, e isso vai te dar um peso volumétrico. E aí você compara esse peso volumétrico com o peso físico, que é o peso da balança. Uhum. E aí você vai ver entre esses dois valores qual é o valor mais alto, e aí você vai ter, dentro dos nossos FAQs e todas as plataformas do Mercado Livre, uma régua que vai te dizer em qual custo você está. E aí, naturalmente, esse custo também tem uma influência de reputação, de outras informações, o preço do produto, etc. Uhum. Então, eu não consigo te dizer aqui qual é o custo, mas a lógica para o vendedor é essa. Então, ele tem que entender esse volume desse produto para isso. E o comprador da mesma maneira, né? Na forma como ele for comprar, ele vai estar vendo ali o custo de frete que vai aparecer para ele, não vai ter para ele, né, naturalmente, todo aquele racional de como foi construído, Uhum. mas o custo vai estar ali disponível na hora de fazer a compra. Maravilhoso. Eu, particularmente, sei que a gente teve muitas mudanças ultimamente, mas conta para o pessoal que está nos ouvindo o que mudou em relação a pesos e medidas e qual o principal impacto para o vendedor. Legal, Vini. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho atrás só e separar aqui em dois mundos, tá? Perfeito. Os vendedores que estão trabalhando com fulfillment, os vendedores que estão trabalhando com modelo de coletas, tá? Para o modelo de fulfillment, a gente tem operado da mesma maneira que a gente já vinha operando, que é a gente recebe os produtos que o vendedor traz e a gente mede esses produtos na entrada do fulfillment, né, quando ele é enviado pela primeira vez, e com isso a gente consegue ter as dimensões e como a gente tem um produto já armazenado, qualquer coisa que a gente precisar, se o seller precisar se o vendedor, né, precisar de alguma revisão dessas dimensões, a gente pode fazer a recubagem desse item. A gente pega ele no estoque e mede novamente. Perfeito. Para os vendedores que estão trabalhando em coletas, tá, o que a gente tem mudado é que antes você tinha, o Mercado Livre tinha vários algoritmos para estimar as medidas, a gente media numa lógica específica os itens que estavam passando, e agora a gente está aumentando muito mais o volume de medições que a gente tem na operação, por conta dos investimentos que eu falei que a gente fez em equipamentos, tá, super sofisticados, e a gente está também compartilhando com o vendedor a possibilidade dele declarar os seus pesos e medidas. E essa é uma funcionalidade que eu mencionei que a gente está implementando agora ao longo do tempo, que vai dar para o vendedor muito mais transparência, visibilidade, previsibilidade, e é o que a gente brinca, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. Então, o vendedor ele precisa declarar as medidas corretas, porque da mesma maneira como a gente está dando essa liberdade, confiando no nosso vendedor, a gente também está checando, tá? As medidas que eles estão passando para a gente, de acordo com as medições operativas. E aí entra a parte da responsabilidade, né? A gente precisa ter muito claro as diferenças que estão acontecendo, por que elas estão acontecendo, e sinalizar isso para o nosso vendedor. Eu vou até pegar esse gancho que você trouxe. O que acontece quando um vendedor ele faz a declaração de dimensão e depois chega não bate? Tem alguma penalidade para o vendedor? Como que funciona isso? Tem penalidade, Vini, e são penalidades muito importantes, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma sequência de penalizações, então a gente primeiro avisa, manda um alerta, depois a gente pode chegar a suspender ou bloquear algum tipo de publicação, isso pode chegar até a bloquear por um período a conta do vendedor e em casos mais graves de fraude, tá, a gente pode suspender completamente a conta de um vendedor. Nossa. Então, a gente já tem algumas contas suspensas que foram identificadas como fraude. Tá? Isso já acontecia antes, inclusive, mas agora a gente está tendo esse controle mais de perto. E é muito importante que o vendedor fique atento às notificações que ele está recebendo, atento ao seu painel, que a gente sempre vai sinalizar, e fique muito atento às dimensões que estão declaradas. Tá? Então é bom sempre estar revisando ali as suas publicações, as dimensões e principalmente o peso também. Tá? Às vezes a gente fala muito de dimensões e esquece do peso, mas o peso é tão importante quanto. E aí a gente vai estar sempre monitorando essa diferença e quando tiver alguma inconsistência, a gente sim faz a sinalização, recobra o custo de frete
tá? Também, então isso é um outro ponto que é importante dizer, porque a gente entende que o custo de frete ele é relacionado às dimensões corretas do produto. Se ela estava mal declarada, a gente vai identificar e vai recobrar a diferença. E aí essas penalizações, como eu falei, podem depois chegar a cenários mais graves que a gente espera que não aconteça, Sim, né? já falando nisso, então pegar um outro gancho, falando de penalidade, quais são hoje os impactos desses erros em peso de medidas na reputação do vendedor, que eu imagino que devam ser grandes também, né? Sim, a gente hoje tem vários controles aqui dentro internos, né, do Mercado Livre, onde a gente consegue entender quais são os vendedores que são mais confiáveis, que estão passando as melhores dimensões, que são os vendedores que a gente consegue ter um pouco mais de tolerância, tá? E a gente tem também os vendedores que a gente identifica que tem um comportamento questionável, fraudulento, etc. E aí isso faz com que a gente possa ser mais ou menos severo ali nas punições, né? Como a gente estava comentando. Então é muito importante que, novamente, vocês vendedores, né? Vocês meçam seus produtos, pesem, coloquem essas informações corretas ali no sistema para evitar esse tipo de penalização. Tá? Perfeito. Infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso episódio, mas eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma dica de ouro, uma dica final. A gente sabe que são muitas, né? Mas para os nossos vendedores não terem mais erros e conseguirem entregar direitinho, né, pesos e medidas dentro do Mercado Livre. Legal. Vini, eu daria algumas dicas, tá? Perfeito. Acho que uma primeira dica, pessoal, sempre declarem os pesos e medidas considerando a embalagem de envio, tá? De vocês, principalmente os vendedores que estão com essa funcionalidade habilitada para coletas. Fiquem muito atentos às notificações, então se receber uma notificação de um item correto, de um item que foi recobrado, corrijam ali o quanto antes. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com os nossos canais de atendimento, entre em contato com o nosso time, a gente vai conseguir responder, vai conseguir tirar essas dúvidas. E lembrem sempre de fazer as medições corretas, tá? Então, você tem que saber qual é a dimensão que você tem que medir, qual é o peso que você tem que declarar e colocar isso corretamente na plataforma. Otávio, você deu uma grande aula de pesos e medidas. Eu acho que agora, depois que quem assistir esse episódio ainda tiver dúvidas, corre para a Central de Vendedores, mas acho que todas as dúvidas foram sanadas. Muito obrigado pela sua participação. Vini, legal. Eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? Perfeito. Finais para os nossos vendedores. Acho que a primeira dica é tentar sempre reduzir ao máximo e padronizar a embalagem de envio. Então a gente vê que muitas vezes vendedores mandam embalagens diferentes ao longo do tempo, tá? E isso pode prejudicar. Uma segunda coisa, a gente pode sempre ficar muito atento às comunicações que vão chegar para vocês, vendedores. Então fiquem atentos ao e-mail, painel, todas as informações que estão aparecendo ali relacionadas aos pesos e medidas. Terceiro, sempre declarar a embalagem de envio, né? Como eu falei aqui no início do podcast, é importante que seja justamente essas as dimensões que a gente declare. E qualquer dúvida, procurar o nosso time, tá? Então vocês têm ali os canais de atendimento, vai ter aqui todas as dúvidas e informações disponíveis que o Vini comentou para vocês e podem entrar em contato que a gente vai estar disponível para ajudar. Perfeito. Otávio, muito, muito obrigado. Foi uma grande aula de pesos e medidas. Eu acho que todos os vendedores agora estão expert nesse assunto. Espero que sim. Muito obrigado. Obrigado eu. Você, vendedor que está nos acompanhando, fique ligado no próximo episódio do Envioscast. Tchau, tchau.